Glórias a Deus, Deus abençoe a todos. Glória a Deus, uma ótima segunda-feira, dia 20 de outubro de 2025. Estamos aí iniciando este dia e eu quero aqui meditar com vocês, compartilhar aqui a lição de número 4, lição do dia 26 de outubro de 2025, domingo que vem. Hoje é segunda-feira, dia 20. E nós estamos aqui fazendo essa meditação aqui nessa pré-aula, vamos dizer assim, essa pré-aula, que tem como título a lição de número 4, o corpo como templo do Espírito Santo de Deus. O corpo como templo do Espírito Santo de Deus. Que coisa gloriosa, hein? Que coisa gloriosa. O corpo como templo do Espírito Santo de Deus. Isso é algo magnífico, né? Você parou para analisar, parou para pensar nesse tema e nesse assunto, né? Um tema e um assunto assim glorioso, né? Algo assim magnífico. O corpo como templo do Espírito Santo de Deus. Quero aqui começar com o texto áureo, né? Texto áureo desta lição de número 4. Diz assim, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, está escrita a palavra de Deus: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Glória a Deus, né? Então, Paulo aqui ele está escrevendo aos Coríntios, dizendo: e não sabeis vós, e não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Olha só que coisa importante, né? O corpo como o templo do Espírito Santo. E Paulo está dizendo aqui aos Coríntios algo muito interessante para já aqui aplicarmos na nossa vida. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, né? Quando ele escreve aos Coríntios, ele está dizendo: vós já vos serias ser mestres, né? Então, para a maioria de nós cristãos, nós temos isto como algo normal, né? Vamos dizer assim, é fácil entender e compreender, ou deveria ser fácil entender e compreender que somos o templo, do Espírito Santo, morada do Espírito Santo. E aqui Paulo vai dizer assim, proveniente de Deus. Isso é pontos importantes para analisarmos estas vírgulas, proveniente de Deus, porque sabemos aí que existe, no tempo presente, e sempre houve espíritos enganadores, Então temos que ter cuidado, porque existe aí religiões que recebem visões e revelações de espíritos enganadores, Então nós temos o Espírito Santo proveniente de Deus. E algo interessante assim que eu olhando logo de cara o texto áureo é que no Antigo Testamento nós vamos encontrar homens que recebiam a porção do Espírito. Deus vai falar com Moisés. Deus diz para Moisés assim: olha, Moisés, escolhe 70 homens e eu tirarei do Espírito que está sobre ti, sobre a porção que está sobre ti, e repartirei com os 70, Então eles recebiam por porção, vamos dizer assim. Eles recebiam o toque do Espírito. Mas nesta época agora, nesse momento que vivemos, nessa dispensação da graça, nós agora somos o templo, ele habita em nós. É algo assim de grande relevância para observarmos. A verdade prática diz assim, ter consciência de que nosso corpo é habitação do Espírito Santo faz toda a diferença na maneira como o possuímos, Então precisamos ter a consciência de que o nosso corpo é a habitação do Espírito Santo. Então isso faz toda a diferença na maneira como o possuímos. Meus irmãos, é algo sério.
O Espírito Santo, diz a palavra, o Espírito Santo de Deus não habita na imundícia. O Espírito Santo de Deus não habita na imundícia. Então, é algo assim para nós observarmos, né, tomarmos nota e termos a consciência de que não é brincadeira. Servir a Deus, né, não é brincadeira. Então temos que tomar nota, ter consciência que o Espírito Santo não habita na imundícia. Ele precisa, né, que nós venhamos nos purificar, para que assim ele venha habitar no homem como deve ser, né? A leitura bíblicas, né, diárias aqui, eu vou ler só tópicos, né? Diz assim, na segunda-feira, que é o dia de hoje, a vida de Jesus se manifesta em nosso corpo. Então, a vida de Jesus se manifesta em nosso corpo, que está lá em 2 aos Coríntios, capítulo 4, e o versículo de número 10. Essa leitura diária é importante a gente acompanharmos ela segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, para irmos nos alimentarmos. Antigamente, nos cultos matutinos, os pais, as famílias, né, os pastores incentivavam as pessoas a fazer o culto matutino, né? Ou reunir com a sua família ali em algum horário específico durante a semana e fazer essa leitura, né? Que se encontra aqui na proposta aqui na revista, segunda a sábado, todo dia tem uma leitura para que você possa ali ter uma referência sobre o assunto que irá ser meditado no domingo na escola bíblica. Isso, né, vira uma referência e um assunto para meditarmos com a família. Isso é muito bom. Na terça-feira, lá em Provérbios capítulo 11, versículo 17, tem como título: o homem cruel prejudica o próprio corpo. Olha aí, o homem cruel prejudica o próprio corpo. Na quarta-feira, Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 6 e 12, diz assim: o pecado não pode reinar em nosso corpo. O pecado não pode reinar em nosso corpo. Olha que coisa aí importante de se observar. O pecado não pode reinar em nosso corpo. Quinta-feira, Tiago, capítulo 3, do 2 ao 6, vai dizer assim: ó, frear a boca é fundamental para dirigir o corpo. Olha aí. Irmãos, frear a boca é fundamental para dirigir o corpo. Tem consequências, tem consequências. Tem gente aí quebrando a cara, não é assim que diz? Quebrando a cara porque não refreou a sua boca. Quer dizer, a língua é um problema, né? Então o corpo, ele tem que ser dirigido, né? Tem que ser dirigido. Sexta-feira, 1 aos Coríntios, capítulo 12, do 18 ao 25, todos os membros do corpo são importantes. Todos os membros do corpo são importantes. Olha aí que lição, hein? Que lição! Isso aqui se aplica tanto literal como nós aplicamos aí espiritualmente também, no sentido de que os membros, né, toda a comunidade do corpo de Cristo. Sábado, a leitura de 1 Coríntios capítulo 7, do 1 ao 5, diz assim: o uso santo do corpo na vida conjugal. Olha que ponto importante. O uso santo do corpo na vida conjugal, né? Então, coisa importante. O assunto aqui é importante. O uso santo do corpo na vida conjugal. Isso daqui é algo interessante, muito importante. E eu quero ler esse versículo aqui de Coríntios com você. Se você puder acompanhar aí, tiver com a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 7, isso aqui é algo muito importante, né? Isso aqui é algo interessante. Vamos dar uma lida, vamos ler juntos. Olha o que diz aqui, ó. Do versículo 1 ao 5, 1 Coríntios 7, diz assim: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. Olha aí. O marido concede à esposa
o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao marido. Você parou para pensar? Está na Bíblia. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhante o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo para vos dedicar à oração, e novamente vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Olha aí que assunto importante aí para os casais, né? Um assunto aqui importantíssimo. Olha o tema: o corpo como o templo do Espírito Santo. E essa leitura aqui do sábado vem mostrar que na vida conjugal tem algo importante a ser observado aí, literalmente, né? Então, olha o versículo 3, vamos lá. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhante à esposa ao marido na vida conjugal. Então, isso é muito importante. Vamos dar entrada aqui na leitura bíblica em classe, que se conta em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17, depois no capítulo 6, do 15 ao 20. 1 Coríntios 3, 16 e 17 diz assim, ó: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? É uma pergunta. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, sois vós, é santo. Pois o templo de Deus, que sois vós, é santo. Olha só, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Olha, irmão, minha irmã, meu irmão, é coisa séria. Então, cuidar do corpo é importante. Cuidar do corpo é importante, não podemos pecar na vaidade, né? Mas se alguém destruir o templo de Deus, que é o corpo, né? Não sabeis vós que o templo de Deus, né? Que vós sois o templo de Deus e que o Espírito habita em vós. Olha que assunto importante. Só leitura, né? Só leitura bíblica. 1 Coríntios 6 e 15 diz assim: Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Ele está dizendo por geral. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo, dizendo para toda a comunidade, toda a igreja, né, que estava ali na cidade de Corinto. Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloeis membros de uma meretriz? Não por certo. Olha o que Paulo diz aqui. Ele faz duas perguntas no mesmo versículo. Você vê que Paulo aqui em 1 Coríntios ele começa a fazer muitas perguntas, né, concernente ao que eles já deveriam saber, e não só saber de ler, mas pôr em prática, porque hoje vivemos um momento igual naquela época, né? Jesus ele teve que repreender, dizer ali para o povo que era preciso eles ouvirem, mas não praticar o que eles praticavam, os mestres, os fariseus, ali, os doutores, os sacerdotes. Então tem muita gente aí no nosso meio que até conhece, até sabe, mas não pratica. Tem que praticar, tem que colocar em prática, né? Não é só falar. Olha só, não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? É uma pergunta. Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloeis membros de uma meretriz? Não por certo, né? Não por certo. Então, avaliação. 16. Ou não sabeis que o que ajunta com a meretriz, olha aí, faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. É um princípio bíblico, né? É um princípio bíblico. A palavra diz que quando o homem e a mulher se unem, tornarão os dois uma só carne. Por isso que Paulo vai dizer que é preciso o homem e a mulher ter um consentimento com seus corpos e um não sonegar, quer dizer, um
não defraudar o outro, mas com consentimento. Para isso foi o casamento estabelecido, para que eles pudessem desfrutar, né? E ali os seus desejos, eles pudessem com toda a sabedoria, com todo cuidado e com todo o zelo que Deus preparou, eles pudessem ali contrair o matrimônio e assim desfrutar ali um do outro, né, em amor e com respeito. O versículo 17 diz assim: ó, mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Né? Fugir da prostituição. Foge da prostituição. 18. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Olha aí. Paulo vem entrando aqui num assunto delicado já. Casamento, sobre a prostituição e coisa séria. 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha aí. Ele está dizendo no verso 17, mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Né? Então ele diz, agora vocês estão com Deus, então foge da prostituição. Porque o que se prostitui peca contra o corpo. Mas, porém, não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito? E aquele que destruir o templo, olha aí, olha que coisa aí, né? Cuidado, se alguém destruir, ao verso 17, se alguém destruir, no capítulo 3, o templo de Deus, Deus o destruirá. Né? Porque o templo de Deus, que é vós, que somos nós, é santo. Aí Paulo vai dizer assim, ó, foge da prostituição, porque o homem pecará contra o seu próprio corpo, porém, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha aí, olha aí. Versículo 20, porque fostes comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, quer dizer, tanto um com o outro, no relacionamento. Aqui ele fala sobre o casamento e dos membros, e um não pecar contra o outro, não ferir o outro, e ter o zelo do seu próprio corpo. O assunto é profundo, hein? Temos aqui alguns hinos sugeridos na lição, e é importante a gente um exemplo aí para podermos, né, durante essa semana, tem aí as sugestões de hino para cantarmos no dia da escola dominical, mas também podemos cantarmos aí nos nossos cultos no lar, né, nossos cultos matutinos. Meus irmãos, entrando aqui na lição, é muito interessante essa lição, ela é muito interessante. Essa lição aqui, ela é importantíssima, né? Muito boa, né? Muito sugestiva para nossas vidas. Então, entrando aqui na introdução, tá assim, ó, na revista se encontra a introdução. Na lição anterior, que foi a passada, né? Vimos como o pecado afetou o corpo humano, trazendo sofrimento e morte, mas vimos também que a obra redentora de Cristo é poderosa para restaurar todas as coisas, o que inclui a redenção de nossa matéria corrompida, lá em Romanos 8, 23. Nesta lição estudaremos a respeito do corpo como templo do Espírito Santo, enfatizando sua importância e necessidade de cuidado, principalmente quanto à santificação. Olha aí, então a introdução já nos dá aqui um parâmetro de reflexão. Né? Nesta lição estudaremos a respeito do corpo como templo do Espírito Santo, enfatizando sua importância e necessidade de cuidado, né? Principalmente quanto à santificação. A palavra vai dizer que sem a santificação ninguém verá ao Senhor, né? Sem a santificação ninguém verá ao Senhor, meus queridos. Olha, como podemos, né? A gente viver uma vida. Como que pode o homem viver uma vida dissoluta, uma vida aí sem se preocupar, né?
Paulo ele vai dizer claramente, irmão, não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Né? Então essa lição ela vai mostrar para nós como devemos levar de fato, né, uma vida cristã, servindo a Deus com cuidado e com zelo e um cuidado com o nosso corpo, né? Então aqui é um objetivo direto aqui nesta lição, né, que tem aqui como palavra-chave, né, a habitação, que é o nosso corpo, né, a habitação, que é o nosso corpo, que é o templo, né, é o templo, palavra-chave, é o templo. Então, no tópico 1, nós temos aqui, o primeiro ponto, corpo, propriedade e habitação divina. Corpo, propriedade, olha aí, propriedade e habitação divina. Propriedade e habitação divina. E nós já entramos aqui no primeiro ponto desse tópico 1, comprado e selado. Olha aí, comprado e selado. Ei, você tem essa noção que você foi comprado e selado. Nós fomos comprados e selados. Olha aí, assim como o espírito e a alma, nosso corpo também foi comprado por Cristo e tem o selo do Espírito Santo. Olha aí, 1 Coríntios 20, e versículo 6, Efésios capítulo 1, do versículo 7 ao 13. Vamos ler aí em Efésios, você pode acompanhar aí conosco aí. É bom que você pegue a sua Bíblia, deixe aí do seu lado, né, para a gente podermos acompanhar juntos aí Efésios capítulo 1, do versículo 7 ao 13. Vamos aqui fazer essa leitura. Olha só, capítulo 1 aqui da carta de Paulo aos Efésios, o versículo 7 ao 13 diz assim, olha aqui, ó, no qual temos a redenção, pelo sangue, olha aí, no qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Olha aí, olha que ponto importante. Temos a redenção pelo sangue, olha aí, pelo sangue, irmãos, o negócio é sério, né? O negócio é sério, pelo sangue, foi preço de sangue. Jesus teve que morrer na cruz do Calvário para ali cumprir o plano divino da salvação para nossas vidas, né? O versículo 7, no qual temos a redenção pelo sangue. Versículo 8, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que pusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação, na plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Você tem esperado em Cristo? Em que também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, com o Santo Espírito da promessa. Foi selado com o Santo Espírito da promessa. Deus é maravilhoso, meu. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso, né? Continuando aqui no primeiro ponto, diz assim, ó, isso nos torna propriedade de Deus. Olha aí, em todos os aspectos, né? Não é nem um ponto nem outro, não, em todos os aspectos somos propriedade de Deus. Ele nos comprou, inclusive no físico, porque existe aí religiões que acham que pode, o corpo é pecaminoso, o corpo, nós somos falhos e tal. Deus, ele quer o coração, Deus é espírito e se ele está, não, o homem, ele naquele dia, senão não precisava ter ressurreição, irmão. Os mortos ressuscitarão primeiro e seremos transformados juntamente com eles para subirmos ao encontro do Senhor, né? Irmãos, então o corpo, a alma e o espírito, ele naquele dia terá uma sentença
única, né? Terá uma sentença única. Então, devemos aqui prestar atenção. Inclusive no físico, que é literalmente templo e santuário, como Jesus prometeu aos discípulos: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que habita convosco estará em vós. Estará em vós. Lá em João, capítulo 14, versículo 16 e 17. João 14, 16 e 17. A expressão habita convosco, estará em vós, indica dois estados distintos. Antes da morte e ressurreição de Jesus, os discípulos tinham a presença, olha aí, do Espírito com eles. Depois passaram a tê-lo dentro deles pela experiência da regeneração, né? João 20, 22. Como aconteceu com todos os que nascem de novo, como acontece com todos os que nascem de novo. João 3, do 3 ao 8, Tito, aqui tem algumas referências. Como propriedade e habitação divina, temos de nos santificar e nos dedicar a Deus por inteiro. Engana-se o que diz que ele quer apenas o coração. Não é isso não, irmão. Deus, ele nos quer por completo. Ele nos comprou por completo com preço de sangue. Preço de sangue. Jesus, ele verteu o seu sangue precioso e padeceu, irmão. Foi sofrimento, né? Ele foi rejeitado. E tem todo um contexto para analisarmos, né? Aqui a gente estamos aqui dando um panorama, mas tem todo um contexto aí para avaliarmos sobre a obra redentora de Cristo para nós, né? Irmãos, é coisa séria, né? Através do corpo que praticamos as mais importantes disciplinas de nossa vida espiritual, irmãos. O negócio, ele aqui é sério, né? Através do corpo que praticamos as mais importantes disciplinas de nossa vida espiritual. É através do corpo, irmão. A alma, irmãos, ela tem anseios, né? Os nossos olhos é a candeia do corpo, a alma tem anseio. E através do corpo a manifestação da alma. Por isso que nós temos que fortificar-nos, né? E mortificar o nosso corpo e fortificar através do Espírito, porque é o Espírito Santo que nos vivificou de novo, porque estávamos mortos em ofensas e em pecados, né? O ponto 2 aqui do tópico 1 ainda, o ponto 2, não sabeis vós, né? Não sabeis vós. É uma pergunta que foi feita, né? Não sabeis vós. A pergunta retórica feita por Paulo aos Coríntios indica que, apesar de ensinados, né? Faltava-lhes uma compreensão espiritual correta acerca da mordomia do corpo. O apóstolo faz semelhante indagação por 4 vezes, em Coríntios 3,16, 6,15, 16, 19. Né? Os coríntios eram imaturos e carnais. Olha aí. Paulo vai dizer, vocês pelo tempo já era para ser mestre, mas eu tenho que dar leite para vocês. Então, tem muito crente imaturo, irmão. Tem tempo de casa, tempo, mas ele é muito carnal, ele é muito carnal. E ele acha que é espiritual. Ele acha que é espiritual. Por exemplo, aprender a palavra, vir para a escola dominical, fazer curso de teologia. Ainda existe alguns que criticam e falam que a letra mata, mas essa letra que fala é a lei, irmãos, né? Então temos que entender que precisamos deixar de ser imaturo, meninos, né, inconstante, temos que crescer, tem que buscar em oração, jejum, consagração, mas tem que aprender a palavra para compreender de fato, né? E tudo isso está relacionado, né, ao cuidado, da mordomia do corpo. O apóstolo faz semelhante indagação por 4 vezes, né? Não foi só uma vez que ele falou isso, só na primeira carta, né? Então ele faz, e não sabeis vós, né? E não sabeis vós, quer dizer, hoje nós temos que lembrar, as pessoas estão perdendo o sentido da ceia, irmãos, o propósito da ceia. O crente domingueiro vem na ceia, não vem no domingo, quando se faz no sábado, e às vezes não vem na ceia, vem no domingo e por aí vai. Então, buscando os seus bens materiais, né?
Então as pessoas estão presas nas vaidades, e se atrapalham, se embaraçam, né? Então os coríntios eram muito imaturos e carnais. Por isso havia tantos pecados entre eles. Olha aí. Por que, que existe tanto pecado, irmão? Existe pecado de todo jeito que você imaginar, irmão. Todo jeito que a gente imaginar, e parece que estão inventando aí mais formas de se pecar, né? Apesar que afastar-se de Deus é pecado, né, irmão? Aí já está sujeito a tudo, né? 1 aos Coríntios, capítulo 5. Vamos ler aí, irmão. 1 aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. O versículo 1 diz assim, ó, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre o gentio, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do próprio pai. Olha que coisa séria, irmão. Isso é coisa de crente, irmão. E contudo andais vós ensoberbecidos e não chegaste a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Isso daqui está dizendo assim, irmão, o negócio está ficando tão descarado. No tempo de Paulo, irmão, hoje também o negócio está apertando. O negócio está ficando tão normal que é normal pecar. Está ficando assim um absurdo, irmão. Parece que é normal. As pessoas não sentem mais impugnação. Virou normal. Virou normal. Estão confundindo. Ah, Deus é amor, Deus ama. E não tem mais ali uma advertência, não tem mais ali uma disciplina, não tem mais ali. Estão confundindo o que é amor, irmãos. Estão confundindo o que é amor, o que é Deus é amor e tal. E vem como está, fica como está, continue pecando e Deus é amor. Não, irmão. Existe aí uma sentença para quem peca no seu corpo, irmão, para quem destrói o templo de Deus, para quem traz dano, né, ao corpo, porque não é mais vosso, é templo, né, é templo, morada. Versículo 9, olha só, irmão. Já em carta vos escrevis que não vos associeis com os impuros. Não tem como, irmão, ter amizade. Tem pessoas que têm amizade aí com todo tipo de pessoas. Não estou falando que você vai virar arrogante, que você não vai dar mais bom dia, vai tratar mal as pessoas. Não, irmão. Amizade, irmãos. As pessoas. É que os irmãos. A pessoa consegue, irmão, ir para churrasco, para balada. Crente indo para balada, irmão. Festas mundanas. Ele senta lá no aniversário de um amigo, lá tá tocando funk, pagode, ele se sente bem, né? E às vezes o irmão chama ele para ir numa confraternização da igreja, ele não quer ir. Então, são coisas de se pensar. Versículo 10. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou os avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso tereis de sair do mundo. Né? Então ele está dizendo que é para você se isolar, não andar, não conviver, não é isso, senão teria que sair. E não foi o que Jesus orou, né? Mas agora vos escrevo, que não vos associeis com alguém que, dizendo ser irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, como esse tal, nem ainda comais. Quer dizer, está falando dos pecadores aí que você deve simplesmente afastar, não. É trazê-los para Jesus. Mas ele está falando aqui, não associeis com esses avarentos, irmão. Tem pessoas que estão dentro da igreja que só Deus na causa, né? Só Deus na causa. Pessoas dentro da igreja que só Deus na causa. Olha só, continuando aqui no mesmo tópico, diz assim, ó, discussões que visam negar a necessidade da santificação corpórea são sinais de imaturidade e carnalidade, inclusive as relativas ao vestuário. Tem pessoas que já não têm pudor nenhum com sua vestimenta, irmão. Cada vestimenta, né? Nós vamos encontrar lá no Antigo Testamento que Deus falou para Moisés: vai lá e vista os filhos de Arão, vista-os, né? Mostrando que às vezes é preciso ensinar. Paulo estava dizendo que é preciso ensinar, né, as mulheres. Olha lá, Paulo vai dizer lá na frente que as mulheres idôneas ensinam as mais novas, né?
Então existe aí um pudor. E tem uns camaradas aí também, irmão, parece que passa manteiga na calça e fup, né? E consegue entrar nas calças aí e acha que é normal, né? Acha que é normal. Depois do pecado, Adão e Eva se cobriram com aventais de folhas de figueira. Deus substituiu por roupas de peles, demonstrando que o corpo, seja da mulher, seja do homem, não deve ser fragilmente coberto e ficar sujeito à exposição como objeto de tentação e cobiça. O padrão moral, segundo Deus, é mais elevado que o nosso. Entendeu, irmão? Então, tem roupas aí que só Deus na causa, isso é homem e mulher. Tem homens aí, tem mulheres aí que cuidado que se você fizer tropeçar um dos pequenininhos, se você causar num dos pequenininhos escândalo, cuidado, porque o Senhor pode se entristecer e cuidado. O ponto 3 do tópico 1 diz assim, ó, propriedade e domínio. Propriedade e domínio, né? O detentor da propriedade deve ser também o domínio. Deve ter também o domínio. Se pertencem ao Espírito, devemos viver, olha aí, sobre seu domínio. Então, se o nosso corpo é propriedade do Espírito Santo, então devemos também viver sobre o seu domínio. Como enfatiza Paulo, nosso corpo é para o Senhor, né? E não para as impurezas, que nem ele diz lá em Efésios. Somos membros de Cristo e templo do Deus vivente, por isso o pecado contra o corpo ofende gravemente a santidade de Deus e produz terríveis sofrimentos. Quando isso acontece, somente um profundo arrependimento e sincera confissão conduzem a uma verdadeira e completa cura e restauração. Irmãos, é um assunto profundo. Não vou me prender muito, irmãos, para não ficar muito longo também, né? Para não ficar muito longo todo o conteúdo, para os irmãos possam aí só ter aí uma palhinha, né? Como diz, uma palhinha da lição de domingo. No tópico 2, irmão, o corpo como tabernáculo. O corpo como tabernáculo. Irmãos, olha só que coisa interessante. Tem muitas religiões por aí, né? Que ensinam que a alma e o espírito são importantes, mas que o corpo não é, né? O cristianismo não. O cristianismo não pensa desse jeito, né? Nós, como humanos, como Adão, somos uma combinação de pó e espírito, né? Então, nós vamos ver lá no começo, na criação, tá bom? O corpo como tabernáculo. Ponto 1 diz assim, portador da presença, né? Portador da presença. Olha aí, o corpo como tabernáculo, portador da presença. Uma das figuras aplicadas ao corpo no Novo Testamento é o tabernáculo. Paulo e Pedro usam essa linguagem metafórica. Estamos neste tabernáculo. Brevemente hei de deixar esse meu tabernáculo. Isso nos remete ao Antigo Testamento, ao tabernáculo de Moisés, e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. E solidifica o entendimento do corpo como portador da presença de Deus. O Todo-Poderoso decidiu viver em nós uma tal frágil habitação, né? Irmãos, nós somos frágeis, uma habitação frágil, mas o Senhor decidiu habitar em nós, né? Isso é uma coisa assim, magnífica, que nós deveríamos valorizar mais, né? Vamos aqui, irmãos, ponto 2, né? O ponto 2 aqui do segundo tópico, tabernáculo e tricotomia, olha aí. A analogia do tabernáculo reforça também o aspecto tricotômico do ser humano, a composição em 3 partes, assim como a edificação feita no deserto, o tabernáculo compreendia-se, primeiro, o pátio, um espaço externo aberto, né? Lugar santo e o lugar santíssimo, um espaço interno único, coberto, separado apenas por um véu, né? E que lembra e atenua divisão entre a alma e o espírito. Quando o tabernáculo foi levantado, a glória do Senhor o encheu completamente,
né? Lá em Êxodo capítulo 40. Assim é a presença do Espírito Santo na vida do crente. Enche-o em sua integridade, corpo, alma e espírito. Isso se torna ainda mais evidente nas gloriosas experiências pentecostais, né? Aqui tem um assunto aqui muito profundo, irmão, muito profundo, que é o homem, ele é a sua tricotomia, né? O homem, ele é dotado corpo, alma e espírito, é o que eu falei lá no começo. E aqui o homem na eternidade será julgado ou receberá o galardão por tudo que praticou no seu corpo através da sua alma e do seu espírito, né? Então, como um só, o homem receberá ali a sua recompensa ou a sua sentença, né? O ponto 3 diz assim: um tabernáculo guiado. Outra lição espiritual que extraímos da metáfora do tabernáculo é a importância de ter a presença de Deus como guia permanente e eficaz em nossa vida. Se a nuvem do Senhor que estava sobre o tabernáculo se levantasse, os filhos de Israel caminhavam, se não se levantava, permaneceria no mesmo lugar. Ser sensível ao Espírito nos livra de decisões e movimentos errados em nossa vida diária, nosso viver diário. É melhor seguir a nuvem, quer dia, quer de noite, né? Melhor seguir. Irmão, houve um momento que Deus falou para Moisés: Moisés, vai com o povo, eu vou dar a vitória, enviarei um anjo na frente. Moisés falou: não me moveremos, não sairei, se a tua presença não for comigo. Então é desse jeito, né? Assim como o tabernáculo abrigava a presença de Deus, o corpo do crente é uma habitação viva e guiada pelo Espírito Santo. Então nós temos que ter sensibilidade para sermos guiados pelo Espírito, não só já Deus habita em mim, anda por aí fazendo o que quer, anda por aí que nem um doido, desvairado. Tem pessoas que até troca de igreja como troca de roupa e acha que está cheia de Deus. Não é assim não, irmão. As coisas é séria, né? O Espírito Santo de Deus não habita em qualquer coisa não, qualquer corpo não. Ele é santo. O ponto 3 diz assim, ó, cuidando do templo do Espírito. Cuidando do templo do Espírito, né? Tô adiantando, irmãos, para mim não passar muito tempo com os irmãos, que é só uma pré-aula, né? Só para os irmãos ir aí acompanhando. Às vezes o irmão não tem tempo, né, de meditar na semana, então às vezes o irmão está aí, né, dá para acompanhar aí no YouTube, aí nas redes sociais esse vídeo, e prometo ouvir um pouquinho da aula, né? Tópico 3, cuidado do templo do Espírito. O ponto 1 diz assim, ó, fugir da prostituição. Fugir da prostituição, é o que Paulo está dizendo. O substantivo grego porneia, traduzido como prostituição em 1 Coríntios 6,18, tem um significado amplo, referindo-se à impureza ou imoralidade sexual. No sentido geral, toda a prática sexual fora do casamento está abarcada nesta expressão. Ao usar o verbo fugir na voz ativa, fugir ou para longe, Paulo aponta para a necessidade de ações concretas que nos ponha a salvo dos terríveis malefícios das impurezas sexuais, o que começa pelo cuidado com os olhos, né? O que vemos e como vemos determina se o nosso corpo será cheio de luz ou trevas. Além dos nefastos efeitos espirituais, os pecados sexuais produzem graves consequências físicas e mentais. A pornografia, por exemplo, tem se tornado um vício atualmente destrutivo. O alerta divino é imperativo e radical. Fugir. Olha aí. Foge, irmão. Foge da prostituição. Foge de qualquer aparência do mal. Esse é o conselho da Bíblia. É o conselho dos homens de Deus, registrado nas páginas sagradas para nós. Foge da prostituição.
fugir da aparência do mal. Irmãos, olha aí, um dos pontos importantes aqui nesse tópico é que através dos nossos olhos, né? Os nossos olhos, vamos ver lá que os moços que foram levados da Babilônia colocaram diante dos seus olhos pratos da Babilônia e eles se desfrutaram ali e se lambuzaram, mas houve ali um Daniel e houve mais ali 3 jovens que olharam para os pratos, mas disseram assim: não vamos nos contaminar. Não deixaram, irmãos, que os olhos fossem ali encantados, né? Com certeza eles ficaram ali numa situação difícil, porque não é fácil, irmãos. Os olhos encantam, aguça, é o farol da alma. Mas ele diz aqui outro ponto importante, né? Além de os olhos afetar, olha só que coisa, a pornografia, o pecado sexual produzem graves consequências físicas e mentais, tanto na mente como física, né? Então a pornografia é problema, irmãos, né? O pecado sexual é problema também. Cuidado, irmão. Traz consequências físicas e mentais, né? Então temos que fugir da prostituição, da aparência do mal, guardar o nosso corpo, guardar a nossa mente, nos guardarmos e buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmão, um momento de prazer não vale a pena. A salvação, você foi comprado por um bom preço, pelo sangue de Cristo, você tem dono. Cuidado para não perder a salvação, irmão, cuidado. Uma olhadinha, só uma olhadinha hoje, uma olhadinha amanhã. Daqui a pouco vem problemas na sua mente, problemas no corpo físico. Cuidado, irmãos, cuidado, né? Ponto 2 aí, disciplinas espirituais. Para uma vida espiritual plena, como templo do Espírito Santo, não basta que os membros do corpo deixem de ser instrumentos do pecado, né? Aí, para uma vida espiritual plena, como templo do Espírito Santo, não basta que os membros do corpo deixem de ser instrumentos do pecado. Não é só isso, irmão. Né? Para ter uma vida plena espiritual, não é só deixar algumas coisas do corpo de fazer, não. É preciso apresentá-los a Deus como instrumento de justiça e culto, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É por meio do corpo que praticamos as mais importantes disciplinas de nossa vida espiritual, como o jejum. Você ainda sabe o que é jejum? Oração e o estudo da palavra. E aí, irmão, você lê, estuda a palavra de Deus, tem que estudar a palavra de Deus, irmão. Tem gente que, eu já sei, eu aprendi, e fala cada bobeira, irmão, não para na vírgula, não sabe nem o português, ele não sabe nem fazer uma interpretação de texto, ele interpreta do jeito dele e acha que, irmãos, no passado houve homens que eram poderosos na oração, homens que trabalhavam, tinham calo na mão, então eles não tinham tempo, irmãos, às vezes nem de ler Bíblia, mas eram homens de oração, e Deus os usou grandemente, porque Deus os usa o vaso conforme a qualidade do vaso, então foram instrumentos, o Evangelho chegou até nós, mas assim, você hoje, irmãos, tem a oportunidade de se aprofundar na palavra, se dedique, se debruce na palavra, Deus te deu o tempo, então usa o tempo para aprender a palavra, para jejuar, para ter uma vida de oração. Então não é porque lá atrás o irmão às vezes não tinha tanto, né, conhecimento bíblico, porque não tinha tempo, mas Deus conhecia o seu coração, o honrava. Não seja negligente, irmão, não seja negligente, irmão. Vai estudar a palavra, olha lá, estude a palavra, tenha uma vida de oração, de jejum, e Deus irá honrar você, tá bom? Então, temos que ter uma vida disciplinada, né? Produz em nós o seu fruto, né? Então, através de uma vida, né, bem ali regrada nesses três pontos, você vai desfrutar sim de uma vida espiritual plena, né? Um grande conhecimento bíblico, uma vida de oração e jejum, né? Então, Paulo ele fala muito isso aos romanos, aos coríntios. O ponto 3, disciplinas corporais, né?
disciplinas espirituais e disciplinas corporais. É um contrassenso ter o corpo como templo do Espírito Santo e tratá-lo sem devido cuidado. Dentre esses cuidados estão a quantidade e a qualidade de nossa alimentação. Às vezes se afirma em tom jocoso que crente não bebe, mas come muito. Não seria reflexo da falta de moderação de alguns? Além do aspecto alimentar, descanso, especialmente o sono, exercícios físicos também são importantes, cuidados para o corpo e a mente. Cabe-nos também fazer uso regular dos meios de saúde preventivos e curativos disponíveis, né? Então temos que cuidar do corpo também, irmãos. Temos que ter disciplina no nosso corpo, né? Temos que cuidar porque, né, não é fácil não, mas temos que cuidar. Né? Cuidar do corpo com a santidade, disciplina espiritual e equilíbrio físico é essencial para honrar a presença do Espírito Santo em nós. Né? Temos que cuidar, tem que ter cuidado, irmão. Tem que ter cuidado. Irmãos, olha só. A gente, às vezes, se dedica tanto, irmãos, a coisas que perde tempo com coisas que não tem proveito nenhum. Né? E tem coisa aí importante para a gente se preocupar. Né? Cuide da sua saúde, cuide da sua saúde, cuide do seu corpo físico, é importante, mas seja em conjunto. Né? Estude a Bíblia, tenha uma vida de oração, de meditação na palavra, uma vida de jejum, atividade física, né? É importante, né? É um conjunto. A conclusão aqui, irmão, corpo e mente saudáveis nos tornam mais dispostos para adorar e servir a Deus, né? Então, se você não cuidar do corpo, irmão, vai chegar uma hora que você não tem aí força, né, física, mental. Então é toda uma disciplina, né? Cuidar do espírito, cuidar do corpo, tem que estar em harmonia, temos que buscar esta harmonia. Então, o corpo e mente saudáveis nos tornam mais dispostos para adorar e servir a Deus. Tem gente que até vai para a igreja, mas chega lá, é uma soneira, e cochila e tal. Né? Então tem que ter cuidado com o corpo, sim, irmão. Tem que ter cuidado. Né? A parte alimentar também é importante. Né? Às vezes a gente não se alimenta bem, e aí gera vários fatores, vários problemas, né? Vários problemas para a nossa vida. Que vivamos de maneira sábia e equilibrada como o templo do Espírito Santo, um elevado privilégio, fruto da graça de Deus em Cristo Jesus, né? Irmãos, olha só, voltando aqui, recapitulando um pouco aqui, estamos encerrando. Esse ponto aqui ele é importante, 2 pontos importantes que eu achei nessa lição, que eu queria frisar. O primeiro ponto é que, poderíamos dizer 3 pontos, né? Poderíamos aqui pegar o primeiro ponto lá que nós lemos lá, demos uma ênfase na leitura do sábado, né? O uso santo do corpo na vida conjugal é importante, né? Não defraudais um ao outro, né? Não negais o que é do outro, tende o respeito um para com o outro, desfrute da vida conjugal. E dentro desse assunto, irmãos, todo ato fora do casamento, ter uma vida sexual fora do casamento, isto é pecado, é destruir o templo. E Deus diz bem claro, Paulo vai dizer que aquele que destrui o templo de Deus, né, será destruído. Então tenha cuidado com a sua vida jovem, tenha cuidado com a sua vida. Você que é casado, você é do seu marido, sua esposa é sua, você é para ela, você é para ele, cuidado com, né? E ele diz aqui na lição, fugir, cuidado, né? E Paulo vai falar várias vezes, não sabeis vós, que vocês, né? Então tenha domínio, cuidado, refreia a boca, cuidado com as suas ações, cuidado com os olhos, cuidado com o que você vê, onde, né? Lembra-se, né, que você
corpo, alma e espírito. Você é portador da presença de Deus. Não perca a presença de Deus, do Espírito, né? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, você, sendo templo ou tabernáculo, como diz no Antigo Testamento, tem que ser guiado pela presença. Não faça as coisas sem estar na direção de Deus. Foge da prostituição. Cuidado com as pornografia, cuidado com o pecado sexual. Foge, sai fora, corre. Tenha disciplina, tenha muita disciplina, irmão. Tenha muita disciplina. Tenha disciplina espiritual, tenha uma vida de jejum, de oração, de estudo na palavra, disciplina corporal, cuide-se da sua alimentação, faça exercício físico, faça caminhada, tenha uma noite de sono boa, cuidado, se cuide para que você venha ter uma vida saudável, tanto no corpo como no espírito, uma mente saudável. Então, a santidade, ela abrange tudo isso. Então, tem que ter disciplina, irmão. É um equilíbrio físico e essencial ali para honrar a presença de Deus, um equilíbrio, né? Então, temos que cuidar. Né? Cuide, né? A santidade do corpo é importante, né? Irmãos, que coisa gloriosa, que lição profunda dá para nós aí meditar muito, né? Meditar muito aí no que Paulo disse aí, principalmente Paulo, né? Disse aí aos Coríntios, aos Romanos e por aí vai, aos Efésios. Irmãos, é coisa maravilhosa. Eu quero ler ainda, irmãos. Salmo 127. Vamos ler aí o Salmo 127. Salmo 127. Vamos ficar sem ler aqui não, Salmo 127. Achei interessante aqui. Está relacionado, se você for lá na pergunta de número 5 no questionário, né? No Salmo 127, ele vai falar aí quais são as principais disciplinas corporais e qual a importância espiritual dela, né? Salmo 127, versículo 2, vai falar um pouco aí sobre a pergunta aí, número 5 do questionário. Salmo 127, olha só, versículo 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Olha aí. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Né? Irmãos, então assim, quais são as principais disciplinas corporais e qual a importância espiritual dela? Né? Além do aspecto alimentar, o descanso, especialmente o sono, né? Aí vem o Salmo 127, o exercício físico também são importantes, cuidados para o corpo e a mente. Então, não adianta nada você se preocupar em acordar cedo, trabalhar e tal, e não cuidar, não ter uma vida alimentar direito, um descanso, reservar exercício físico e andar aí, que eu trabalho muito, que não sei o que e tal. Cuidado, irmão. Cuidado, eu trabalhei muito, fiz muita hora extra, trabalhei de domingo a domingo e a gente vai pegando aquela rotina, preciso trabalhar, preciso fazer hora extra, preciso pagar a conta, se eu não trabalhar ninguém paga minhas contas e vai entrando na mente, o chefe oferece hora extra, a gente acha que aquilo é solução e não dorme bem, trabalha muito, é o pão de dores e vamos levando e vamos indo e é difícil, irmão, mas se policie, se cuide, cuide da sua saúde, cuide da sua família, cuide da sua vida espiritual, ore, jejue, leia a palavra de Deus, se dedique, irmão, temos muito para cuidar aí na mordomia cristã do nosso corpo, temos muito, tem família, tem tudo, irmão, temos muita coisa para parar, pare um pouco, irmão, nessa correria, nessa agitação,
para e faça uma reflexão da sua vida, da sua caminhada, da sua jornada, faça uma reflexão, analise, veja como que está a sua vida, né, em todos os aspectos, né, todos os aspectos, cuide em todos os aspectos, né. Irmãos, espero que não me aprofundei muito, termo teológico, foi aqui mais um comentário, né, uma pré-aula mesmo, assim, só para nós relembrarmos aqui, né, ou lembrarmos, se prepararmos para a aula de domingo, né, só para a gente poder aqui comentar com os irmãos um pouco e meditar um pouco no meio da semana, né, hoje é segunda-feira, e fazer com que você venha lembrar que domingo tem escola dominical, né? Não deixe a escola dominical por nada, irmãos. Leve a sua família, você que é casado, leve os seus filhos, não mande, vá junto, esteja lá presente. Ah, mas eu trabalhei a semana toda. Irmão, é semente para a nossa vida futura, é semente para a nossa família, é para mim mesmo. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Essa mocidade aqui é no dia do teu vigor, no dia da tua força, no dia que você ainda tem força, pique, antes que venham os maus dias, no qual direis, não tenho neles contentamento. O dia mau vem, a velhice vem, a dificuldade realmente vem. Irmão, acorde cedo, durma cedo, acorde cedo, vá para a escola dominical, vá orar, chegue antes, chegue para orar, chegue para agradecer a Deus, chegue para pedir bênção, força, ânimo para Deus. Às vezes você pode dizer assim, mas o professor é fraco, não sei, não importa, irmão. Vá, ore a Deus, agradeça a Deus, leia, faça pergunta, participe, não seja aquele crente chato, não esteja lá para discutir, para dizer que está errado, para levantar contenda, refreia a tua boca, diz aqui na lição. Então, esteja lá para acrescentar na sua vida, né? E ajude a sua escola dominical com a tua presença. E se você conhecer a palavra de Deus, se apresente ao teu pastor, ao superintendente, para que ele te use, mas se prepare, né? Se prepare, busque preparar, ajude o conteúdo, leia durante a semana, traga coisas que venham a agregar conhecimento. Não faça pergunta, não coloque ponto que eu não acredito, não concordo, esquece daí, isso não leva a nada, não dá crescimento. Traga coisas que acrescente a fé, que traga alegria, que tem pessoas que só traz polêmica, entristece, aí tem pessoas que falam assim, não vou mais não, aquele irmão lá só interrompe para trazer contenda, fala coisa que não tem nada a ver, sai fora do tópico, irmão, fique, né, quietinho, ore a Deus. Se você vê que algo vai acrescentar de fato, mas eu estou falando a verdade, irmão. Às vezes você está certo e às vezes está errado. Às vezes eu estou certo e estou errado, né? Então, se você não concorda com alguma coisa, chama o irmão em particular, fala, aquilo lá eu não concordo, eu não entendi direito, explica para mim, para que eu possa entender. Às vezes eu estou errado. Você não é dono da verdade, eu não sou dono da verdade, o dono da verdade é Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a sua vida, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana de bênção, né? Que as bênçãos do Senhor acompanhem a sua vida. Vamos orar um pouquinho, né? Comecei aqui a aula, eu orei antes, não iniciei o vídeo orando, mas quero encerrar esse vídeo com uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te dou por este momento, por essa leitura bíblica, por essa pequena reflexão, repartir com alguns irmãos este momento, que as tuas bênçãos estejam estendidas sobre as nossas vidas, cada um que este vídeo chegar, alcançar o seu lar, a sua casa, derrame a tua paz, a tua alegria, que teu Espírito Santo venha reinar em nossos corações, que a tua presença invada os lares, que a tua presença entre nos lares, trazendo paz, alegria, nos ensina, nos corrige, nos dê uma semana abençoada, nos livre de
todo mal. Guarda as famílias, guarda os casais, guarda a nossa alma, o nosso espírito, guarde o nosso espaço para que nós venhamos andar na tua presença. Nos ensina, no Senhor, a te adorar e a te servir melhor a cada dia e assim buscarmos a santidade. Nos ensina e nos orienta como guardarmos o nosso corpo como templo e morada do Espírito Santo. Te dou graça, Senhor, obrigado por tudo. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém.